Um dia, passando aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E hoje nós iremos ler em João, capítulo 4, dos versículos 5 ao 14, que diz: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: Como, pois, tu sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que te atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para que nós venhamos entender essa passagem e a lição central, é necessário nós mencionarmos que os judeus e os samaritanos, eles não se comunicavam, porque os judeus eles não consideravam os samaritanos como seus irmãos. Samaria era uma cidade de Israel, era uma cidade onde no ano 5º antes de Cristo foi invadido pelo exército assírio e 10 tribos foram tomadas, e o rei da Síria colocou povos pagãos, pessoas de outros povos, de outras nações para habitarem ali. Então os judeus não consideravam eles como pessoas que faziam parte da sua nação, e havia essa rincha. Então nós vemos esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Então, a princípio, nós podemos notar a hostilidade e a religiosidade, a ignorância da mulher. Nós vemos isso quando ela pergunta: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso representa a aversão que muitas pessoas demonstram à mensagem do Evangelho. As pessoas, antes de ouvirem o Evangelho, elas já se fecham, elas já automaticamente rejeitam. Ela não percebeu, mas ela estava diante do próprio Deus que criou todas as fontes de águas existentes. Então, a primeira lição que nós tiramos deste texto é que a religiosidade, ela me distancia do objeto de minha adoração. Aquela pessoa era religiosa, aquela pessoa ela se dizia temente a Deus e adorava a Deus. Só que ela não reconheceu o seu mestre, ela não reconheceu o seu Deus. Então, a religiosidade, ela me impede de enxergar aquilo que Deus realmente é. Ela ofusca a minha visão. Alguém já disse que a religião é a busca do homem por Deus, por isso que existem muitas religiões. Mas o evangelho é a busca de Deus pelo homem, por isso que existe apenas um evangelho. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que a religiosidade me impede de enxergar Deus em sua perfeição e de receber as suas bênçãos. Então, a segunda lição que nós aprendemos é que a minha ignorância, a minha falta de conhecimento, a minha incipiência em relação ao verdadeiro Deus me impede de desfrutar das verdadeiras bênçãos que o Senhor reservou para aqueles que o buscam. Se eu não conheço Deus em sua perfeição, se eu não sirvo a Deus como ele deve ser servido, então automaticamente eu estou quebrando os princípios que ele estabeleceu para que as suas bênçãos, para que a sua proteção, para que a sua mão venha estar estendida sobre a minha vida. Então eu posso identificar facilmente a bênção do Senhor sobre a minha vida. Isso quando nós lemos em Provérbios capítulo 10, versículo 22, onde diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, muitas das vezes acontece na nossa vida que nós somos promovidos no nosso emprego, a nossa família começa a ser abençoada, o nosso casamento começa a prosperar, e nós entendemos que isso é uma bênção
em nossas vidas, ou seja, o Senhor está nos abençoando, ainda que nós não venhamos estar servindo Ele da forma que Ele exige. Só que essas coisas começam a nos decepcionar, essas coisas começam a nos frustrar. Só que nós lemos aqui que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então eu entendo que se um casamento está me acrescentando dor, é porque eu tomei uma decisão precipitada, é porque eu agi sem a direção de Deus. Se eu estou em um emprego em que está me causando dor, em que está me causando sofrimento, então não pode de forma alguma ser a bênção de Deus, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dor. Então, há uma forma correta de nós adorarmos a Deus, e isso vem quando nós o conhecemos melhor. Quando a nossa mente é iluminada para conhecer o verdadeiro ser de Deus, então automaticamente nós vamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós iremos amá-los. Quanto mais nós o amamos, mais nós iremos nos submeter a Ele. Então, a segunda lição que eu aprendo é que a minha ignorância, a minha incipiência, ela causa uma barreira, ela traz uma barreira para as bênçãos de Deus. E aquilo que eu acho que é bênção, na verdade, é um caminho oposto que Deus fez, que Deus propôs para a minha vida. E a terceira lição que eu aprendo é que nada poderá saciar o vazio que existe no ser humano. Muitos procuram conquistas, bens, pessoas, relacionamentos, status, para tentar preencher o vazio que existe, para tentar preencher a falta de sentido que a sua vida propõe, que a sua vida traz. Aquela mulher, ela procurava a felicidade em relacionamentos. No versículo 18 deste capítulo, Jesus vai relatar que ela já havia casado por 5 vezes e que agora ela estava com um marido que não era dela. Então ela procurava a felicidade em um bom relacionamento. Então nós podemos, de alguma forma, procurar a felicidade em coisas, procurar a verdadeira alegria em conquistas, mas é porque, na verdade, em nós existe um vazio do tamanho de Deus. Alguém já disse isso, que nós fomos feitos para ser templo e morada do Espírito Santo, e quando nós nos desviamos desse propósito, nós deixamos a nosso coração, nós deixamos o nosso ser vazio. Jesus, ele apresenta a verdadeira resposta para os anseios humanos. O homem foi feito para adorar a Deus, assim como o peixe foi feito para as águas. Assim como o peixe morre e apodrece fora da água, o homem se degenera e afunda-se nas profundezas da solidão e da vida sem propósito. Mas eu quero dizer para você, esta manhã, que a água que Cristo oferece, ela matará a sede daqueles que a procuram, pois não é uma água, não é uma fonte de água parada, mas é uma fonte de água viva. Jesus Cristo disse que aquele que crê na Escritura, aquele que crê na sua mensagem, rios de água vivas fluirão do seu ventre. João escreveu isso no capítulo 7, no verso 38, falando a respeito da alegria que o crente em Cristo Jesus desfruta. Ele não precisa de coisas externas para ser feliz. Ele não precisa de conquistas para continuar confiando em Deus. Essa água são as verdades do Evangelho que mostram sua necessidade, sua carência da direção divina. Então, justamente quando essa vazio é preenchido, quando essa água traz e sacia essa fome que nós temos de adorar a Deus, de se prostrar e de realmente direcionar a nossa atenção para Deus, então nós temos a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é algo externo e nem passageiro, mas algo interno e algo eterno. Uma alegria, uma paz, um sentido, uma segurança em Deus. Essa água jorra para a vida eterna e está à minha disposição, está à sua disposição. Então, o convite que Jesus Cristo faz esta manhã, eu tenho essa água. Aquilo que você está procurando em relacionamentos, aquilo que você está procurando em empregos, aquilo que você está procurando em status, você não vai encontrar. Isso que você está procurando está em mim, está no meu evangelho, está na minha mensagem, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Essa água ela vai fazer com que você venha enxergar a vida com outros olhos. Jesus, ele não é algo. Jesus, ele é uma pessoa, ele é alguém que busca relacionamento, que busca intimidade com todos aqueles que se aproximam dele.
Então Jesus Cristo tem essa água. Se nós bebermos das fontes do mundo, se nós bebermos da água que o mundo nos oferece, nós voltaremos a ter sede. Mas aquela água que Jesus nos der, nós nunca mais sentiremos sede. Nós encontraremos a verdade. Aquela mulher provou da água que Jesus lhe ofereceu, de tal forma que ela saiu da presença de Jesus e foi anunciar às outras pessoas: olha, eu conheço o homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Messias prometido? E ela tinha razão, ele era o Messias. Ela estava diante da verdadeira fonte. Ela estava diante daquele que veio para dar sentido ao homem e para reconciliar o homem com Deus. Agora o homem poderia desfrutar da presença de Deus. O homem não precisava mais se esconder, mas ele veio justamente para trazer essa comunhão que foi perdida por causa do pecado. E aquela mulher testemunhou na cidade. Todos daquela cidade vieram ouvir de Jesus e muitos creram na mensagem. Porque é isso que acontece quando nós provamos da água viva. O nosso maior desejo é de sair por aí, ir para os lugares, apregoar aos montes e vales, que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Nós encontramos a verdadeira mensagem, nós encontramos a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. Ele tem as respostas para os seus questionamentos. Ele tem as respostas e tem também a calma, tem a paz para as suas lutas, para as suas dificuldades. Jesus Cristo, ele prometeu estar com todos aqueles que o amam, todos aqueles que se chegam a ele. Então, aquilo que Jesus pede de nós, cheguem-se a mim e eu chegarei a vocês. Que vocês possam entender isso. Jesus nos convida. Nós devemos nos portar humildemente diante daquele que possui toda a sabedoria. Jesus Cristo, ele oferece a você hoje, amigo. Jesus Cristo oferece a você hoje essa água. Só depende de você. Se você quiser, essa água está disponível. Eu quero orar por você. Pai, quero agradecer por esta palavra, Pai. Quero agradecer por essa fonte que está sempre, Senhor Jesus, a jorrar. Essa alegria, Deus, que está sempre no nosso interior a brotar. Essa satisfação que nós temos de te adorar, de te servir. Ó Deus, nós nos sentimos mais próximos a Ti quando lemos a Tua palavra, quando ouvimos a Tua palavra. E nós queremos continuar desfrutando desta presença, queremos continuar desfrutando desta graça. Eu apresento a vida de todos aqueles que irão ouvir este áudio, que aqueles que ainda não provaram dessa água, que eles possam dar um passo em direção a esta fonte, que eles possam mergulhar nessa fonte, que eles possam saciar a sua sede, porque com certeza o mundo não vai saciar, as conquistas não vai saciar, os prazeres mundanos e carnais não vão saciar, mas esta água da vida, o Espírito Santo vai saciar. Então, em nome de Jesus, abre os olhos para que eles vão entender. E o teu povo que ouvir este áudio possa ser edificado e continuar a buscar a tua face. Pai, assim eu oro acreditando no teu poder e acreditando naquilo que o Espírito Santo faz pelas pessoas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.